Para desfrutar de uma aposentadoria saudável e plena, é preciso cuidar do corpo e da mente desde agora. O Outubro Rosa é um lembrete da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que são passos essenciais para garantir a qualidade de vida no presente e também no futuro. Assim como planejamos a nossa aposentadoria, para a gente ter tranquilidade financeira, também precisamos planejar o cuidado com a saúde para chegar lá com energia e com bem-estar. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou as diretrizes de rastreamento do câncer de mama. Olha só, gente, agora a mamografia deve ser oferecida também para mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas da doença. A decisão leva em conta que cerca de 23% dos casos de câncer de mama ocorrem nessa faixa etária e tem como objetivo aumentar o diagnóstico precoce e assim salvar vidas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CibriusCast. Aqui a gente fala de previdência de um jeito que você entende. É com muita alegria que recebemos a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Carolina Salles. Ela é médica oncologista da Rede Dora em Brasília, com mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia, formação no Hospital de Base do DF e especialização em Gestão em Saúde pelo Hospital Albert Einstein. Membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Clínica Oncológica Americana e da Sociedade Europeia de Oncologia Médica. Atua principalmente no cuidado de pacientes com tumores femininos, especialmente o câncer de mama. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Paloma. Muito obrigada, Cibrius, pelo convite. Para mim é uma honra. Como eu disse a vocês quando eu cheguei aqui, eu sou médica de coração, de formação e de coração. E eu trabalho já com mulheres há muitos anos e é uma luta, O Outubro Rosa é uma campanha extremamente importante e eu faço questão de estar aqui com vocês e parabenizar vocês por essa iniciativa. A gente agradece, na verdade, a sua disponibilidade. É um prazer estar com você aqui para uma conversa com um assunto tão importante, né? Sem dúvida. E para a gente começar, eu queria saber mais da sua trajetória, se você puder contar pra gente, como tem sido, o que motivou a seguir na carreira oncológica. Sim. Então, como eu disse, quando eu me formei em medicina aqui em Brasília, eu sou goiana, Então, fiz meu segundo grau em Goiânia, e aí aos 17 anos eu passei para medicina aqui em Brasília. E aí mudei, fiz todo o meu curso, e quando terminei, sempre gostei muito da área clínica e acabei fazendo clínica médica. Na clínica médica eu gostava de tudo. Gostava da parte de cardiologia, gineco, endócrino. E o cuidado do paciente oncológico, que é o paciente com câncer, ele demanda do médico, da equipe, realmente uma assistência muito ampla, um olhar amplo. É um cuidado muito delicado. E eu vi que ali eu encontraria realmente uma felicidade, um encontro, realmente, acho que a oncologia é meu encontro de vida, e cuidar de mulheres, na luta contra o câncer de mama, câncer de colo de útero, para mim é uma grande satisfação poder ajudar, nesse sentido. Sim, é uma grande causa. E até, levando mais agora o nosso assunto para a questão do câncer de mama, quais são os exames, para a gente ter essa prevenção? Quais são os exames indicados? Sim. Quando que a gente começa? A frequência, enfim. Sim. E também por que o diagnóstico precoce é tão importante? Sim. Então, o exame. Qual é o principal exame de rastreio? A mamografia. Então, ponto. Mamografia é o principal exame de rastreio e a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que as mulheres passem a fazer a mamografia a partir dos 40 anos e anualmente. Inclusive, eu sempre faço a minha mamografia próximo ao meu aniversário. Fiz aniversário agora, ganhe uma mamografia, para a gente não esquecer. Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia é justamente o Outubro Rosa, para lembrar as mulheres de fazerem a mamografia anualmente. Estamos em outubro, então é o mês de lembrar disso. E eu gostaria de comentar com vocês que nós estamos em festa, nós tivemos agora, há 2, 3 dias atrás, eu não sei se vocês viram isso,
Mas é um grande ganho, né, uma notícia muito importante para as mulheres no SUS, porque antes a mamografia ela só poderia ser feita a partir dos 50 anos, né? E agora nós conseguimos baixar, quando eu falo, é uma luta da Sociedade de Radiologia, da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Oncologia, mostrando a importância de começar a rastrear a partir dos 40 anos, que é quando começa a ter um aumento de incidência, e aí a gente tem um grande pico aos 50, mas a partir dos 40 já começa. Então nós estamos em festa, porque agora vai baixar a idade para as mulheres do SUS. A partir dos 40 vão poder fazer. Uma notícia muito boa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. É uma luta que já vem, né, há um tempo, e agora é um marco histórico, né, para nossa questão da saúde da mulher. E você fez uma pergunta que é em relação a por que a gente tem que fazer exame de rastreio? Porque o diagnóstico precoce, gente, ele salva vidas. E eu sou oncologista, eu trato câncer todos os dias, não é de segunda a sexta não, é de segunda a domingo, porque oncologista a gente cuida dos pacientes assim, todos os dias eu recebo mensagem, uma ligação e tudo. E cada vez que eu recebo uma notícia, né, ou que eu perco uma paciente ou um paciente, ou que eu vejo, hoje chegando aqui eu vi a notícia de uma criança que faleceu de câncer. E toda vez isso me deixa triste. E qual que é a maneira da gente aumentar a chance de curar? Não é só câncer de mama, câncer ginecológico, todos os tipos de câncer. É o diagnóstico precoce. Então, quando você faz o diagnóstico, ainda sem sintomas, então quando você fala, mamografia de rastreio, essa paciente, ela não tem sintomas, ela não está indo lá fazer a mamografia dela anualmente a partir dos 40, porque ela notou um nódulo. Ela está indo porque é um exame que vai pegar algo, às vezes, muito pequenininho, muito inicial, e que se for adequadamente tratado, a chance de cura é altíssima. Então, é por isso que eu sou apaixonada pela oncologia, por disseminar boas informações. Sim. É para salvar vidas. É para salvar vidas, doutora Ana. E como você falou, como que é importante esse diagnóstico precoce, né? Como que isso, você consegue um tratamento, às vezes, muito mais adequado, no estágio menos avançado, né, do câncer. Então, isso é fundamental. Exato. E até, né, eu gostaria de saber se existe alguma recomendação específica para quem tem histórico já na família, né? Então, se a gente precisa começar, né, a fazer... Você até comentou a questão dos 40 anos, a partir dos 40 anos a gente começar a fazer a mamografia anualmente. Quem tem esse histórico já familiar, precisa começar antes dessa idade? É uma ótima pergunta, Paloma. Então, o histórico familiar, ele importa, né? Então, a gente tem que sempre levar em conta. Por exemplo, qual que é, vamos supor, uma paciente que chega no consultório e a mãe teve câncer de mama aos 60 e poucos anos. Hoje em dia, tem uma recomendação de que toda paciente que teve o diagnóstico de câncer, vale a pena investigar se esse câncer é ou não é hereditário. E ser ou não ser hereditário vai ter uma implicação para ver se a gente precisa estudar os familiares. Então, a gente caminha dessa forma, mas a maioria das pessoas, elas vão ter histórico familiar, mas não é hereditário. Se é um histórico aos 60 e poucos, que é a idade normal, o rastreio começa aos 40 meses. Não tem medidas, né, em relação a rastreio. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando o histórico familiar de câncer de mama é florido? Não é só em relação a rastreio. Em relação, por exemplo, a anticoncepcional oral, em relação ao uso de reposição hormonal, aos implantes hormonais que hoje estão tão em voga, todo mundo fazendo uso de implante hormonal. Se o histórico familiar é positivo para câncer de mama, cuidado com isso. Isso tem que ser levado ao ginecologista, né, ao mastologista. Será que é uma pessoa que vale a pena fazer uso de anticoncepcional oral por muito mais tempo? Porque por mais que essa pessoa não tenha uma mutação genética que aumente o risco, ela pode ter uma predisposição maior. Então tem que ter cuidados. Se histórico familiar é positivo para câncer de mama, vamos cuidar desse corpo, vamos fazer ginástica, vamos comer bem, comer saudável, evitar sobrepeso e obesidade. Então também é sobre isso, sobre estilo de vida para se proteger. Sim, interessante, doutora Ana.
Essa questão do estilo de vida realmente influencia, né, significativamente na questão da prevenção também, né, de você tratar e evitar aquilo que pode se tornar um câncer futuramente. E até agora a gente falando sobre prevenção, tratamento, você poderia citar pra gente quais são os mitos e equívocos que ainda atrapalham, né, essa questão de você fazer a prevenção e o tratamento do câncer? Sim. Gente, não, eu vou até olhar a câmera aqui. Olha, mamografia causar câncer de mama. Esse é o maior mito. Mito, assim, é desesperador para nós profissionais sérios ouvir esse tipo de coisa, disseminar essa má informação. Então, este é o maior mito relacionado a câncer de mama. Mamografia salva vidas. Mamografia é o principal exame de rastreio. O diagnóstico precoce acontece através do exame de rastreio. Então, esse é o maior mito. Então, isso é terrível. E a gente vê muito nessas campanhas, justamente quando vem o Outubro Rosa, esse pessoal, né, que gosta de disseminar más notícias, sim, né, sim, que gosta de chamar, então essa para mim é a pior delas. Então acho que é importante. E aí, eu acho que tem outras questões que a gente não tem comprovação científica. E aí eu não diria nem, né, mito e tal, não tem comprovação científica. A gente sabe, Paloma, que hoje o estilo de vida influencia muito. Então, se você evitar ultraprocessados, isso é verdade, que evitar ingerir muito açúcar, evita câncer de mama, evitar sobrepeso, evita câncer de mama, isso é verdade, né? Mitos, talvez, que eu diria falta de evidência, o desodorante com alumínio, aumenta o risco de câncer de mama. A gente não tem comprovação científica disso. Então, talvez um dia, né, a gente tenha algo relacionado, mas hoje ainda é mito, porque não tem comprovação científica. Mas eu acho que mito, vamos deixar isso da mamografia terrível. Né? Foca na mamografia, né? Isso é mito. É mito. Ela é muito pelo contrário, é super importante a mamografia para. Aliás, eu acho que é legal a gente falar também, quando a gente fala da mamografia e tudo, que muitas pessoas talvez queiram saber sobre o autoexame, né? Que a ecografia de mama, que é ultrassom, porque a gente fala, e antes dos 40, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Já que a gente começa a rastrear aí com 40 anos. E aí é importante o autoexame, ele não é o exame de rastreio, mas a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo. Isso desde jovem. Então, geralmente o pessoal fala, é difícil examinar, mas se você faz isso sempre, você vai se conhecendo. E o sempre que a gente recomenda é uma vez ao mês, né, para mulher jovem, depois da menstruação, a mama fica menos engurgitada, menos edemaciada, e aí vale fazer exame físico. Porque câncer de mama acontece em sua maioria, né, acima dos 40 anos, mas pode acontecer em mulheres jovens e tem acontecido muito, viu? Olha só. Tem aumentado muito. A gente acha que por conta do estilo de vida, realmente, né, a gente fala, não é o estresse, mas é o que o estresse traz, né, come-se mal, engorda, corre pra lá, corre pra cá, tem filho, né, a mulher multifacetada, e come mal, ingere muito açúcar. Eu tive agora, recente, muitos diagnósticos de mulheres ali entre 35 e 40. Então, a mulher tem que estar atenta ao corpo, se notou qualquer coisa, a porta de entrada geralmente é o ginecologista, mas o especialista em mama é o mastologista. Então, se você notou alguma coisa e já quiser marcar direto com o mastologista, é importante. E a ecografia mamária para mulher jovem, em determinadas situações a ressonância mamária também pode ajudar, mas aí é legal o especialista indicar o melhor exame. Ótimo, doutora Ana. Quanta informação, né? Muita coisa, realmente. Isso é muito importante para um diagnóstico futuro, né? Caso tenha o tratamento. Lembrar que, assim, câncer de mama é uma doença prevenível na maior parte das vezes. Na oncologia, né, nós lá estudando o câncer, a gente vê o quanto a atividade física, o exercício físico feito 300 minutos por semana, aquele que não é feito intenso, ou 150 minutos intensos,
previnem vários tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata nos homens. E a dieta. A gente precisa ter uma dieta adequada, evitar ultraprocessados, implantes hormonais, gente, cuidado, né? Lá na frente, a gente vai ver as consequências disso. Então, esses cuidados salvam vidas. Olha só, realmente, salvam vidas. E nós aqui, né, que é do âmbito da Previdência, que cuidamos de aposentadorias, né, de milhares de pessoas, é muito importante. Até para a gente usufruir dessa Previdência lá na frente, a gente precisa ter uma melhor qualidade de vida e cuidar da saúde desde cedo, né? E o câncer é um dos fatores que impossibilitam, se você não cuidar, não tratar, quando na frente de usufruir do teu benefício, né? Então, como é importante tudo que você trouxe aqui pra gente de informação. E pra gente finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos os nossos ouvintes, participantes, assistidos, que estão agora com a gente nesse podcast, nos ouvindo. Qual é a mensagem, né, nesse Outubro Rosa que a gente pode passar para eles? Sim. Então, na mensagem que eu vou deixar para vocês, mulheres, né, se tiverem os maridos aqui ouvindo, gente, não tenham medo de fazer exames de rastreio. Não tenham medo de falar, ai, Deus me livre de achar. Não, a gente tem que ter cuidado com o nosso próprio corpo. Do mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado e se planejar financeiramente, se a gente não fizer um planejamento ao longo da vida no corpo, a conta chega. Exato. Então, Outubro Rosa, se você tem 40 ou mais, fazer mamografia anualmente é super importante e um estilo de vida saudável previne muito câncer de mama, né? Então, quanto menos pacientes com diagnósticos avançados e tudo, mais feliz, né, a nossa comunidade médica, a nossa população estará. Cuidem-se, mulheres. É isso, cuidem-se. Né? E, doutora Ana, gostaria que compartilhasse com a gente também suas redes sociais ou outros canais, né, que você desejar, para que nossos ouvintes possam acompanhar o seu trabalho. Eu trabalho no Hospital da F-Star, na Rede D'Or. Tem um Instagram, que lá eu trago também informações, é Ana Carolina Salles com 2 L's, Oncologia. Vou deixar aqui escrito para você. Deixa aqui. Exatamente. E muito obrigada mais uma vez, doutora Ana, por todo o ensinamento, pelo seu tempo, sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é muito corrida, então ter você com a gente é um presente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns a vocês pela iniciativa. A gente que agradece. Obrigada. A previdência privada é uma forma inteligente de planejar o amanhã com segurança. Ela complementa a aposentadoria dos regimes oficiais e garante mais proteção financeira para você e sua família. Conheça o Família Prev, nosso plano de previdência que protege o seu futuro. Com ele, você pode deduzir até 12% dos seus rendimentos tributáveis no imposto de renda e ainda conta com vantagens exclusivas, como saques parciais para imprevistos, benefícios temporários para momentos específicos da sua vida, portabilidade gratuita, sem burocracia e proteção financeira para você e sua família. Não adie sua tranquilidade. Comece agora a construir o futuro que você merece com o Família Prev. Acesse www.cibriosfamiliaprev.com.br e faça sua adesão agora mesmo. Olá, ouvintes! Estamos de volta e o tema do nosso segundo bloco é fundamental para quem faz parte dos nossos planos, os resultados dos investimentos dos Cibrios. Afinal, entender a rentabilidade dos planos é uma forma de acompanhar de perto o seu futuro financeiro. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o Yuri, o nosso assistente de risco, e a Ellen, analista de investimentos dos Cibrios. Sejam muito bem-vindos, pessoal! É um prazer ter vocês aqui para conversar, né, sobre a performance dos planos e o cenário econômico que influenciou esse resultado. Agora, Yuri, para a gente começar, né? Você pode falar um pouquinho sobre os resultados do trimestre? Claro, Paloma. Hoje vamos trazer uma atualização importante sobre a rentabilidade dos nossos planos de benefício, com base na posição do terceiro trimestre de 2025, destacando também o desempenho dos segmentos de aplicação e a comparação com a meta atuarial, índice de referência, que é o INPC mais 4% ao ano, o equivalente a 1,55% no trimestre e 6,69% no acumulado do ano. O terceiro trimestre foi positivo para todos os planos dos Cibrios, com resultados acima da meta atuarial e do índice de referência. A boa diversificação entre segmentos e a condução equilibrada das estratégias ajudaram a sustentar uma performance sólida, mesmo em um cenário de mercado ainda desafiador.
Excelente, Yuri. Os resultados foram muito bons, hein? Então, agora, como a gente tem ouvintes aqui de todos os planos, né? Do plano Conab, o Conab Saudade, o Conab Prev e o Família Prev, você pode detalhar um pouco sobre cada um desses planos? Claro, vamos lá. Começando aqui pelo plano Conab Saudade, que teve um trimestre estável, com rentabilidade nominal de 2,15% e acumulado de 8,45% no ano. Mesmo com uma exposição mais conservadora, o resultado ficou acima da meta atuarial, rentabilizando 6,69% no ano, mostrando consistência na gestão dos ativos. Agora, a renda fixa e os fundos estruturados foram os principais destaques, garantindo boa proteção e retorno dentro do perfil esperado. É um plano que continua mostrando solidez e segurança, mantendo o risco controlado e resultado satisfatório. Passando agora para o plano Conab Prev, este plano teve um dos melhores desempenhos do período, com 2,50% no trimestre e 9,92% no acumulado do ano. O destaque ficou com a renda variável, que entrega 23,35% no ano, refletindo um bom momento do mercado acionário e a escolha assertiva de papéis. Os fundos estruturados também seguiriam entregando resultados consistentes, reforçando a importância dessa classe para diversificação. O único ponto de atenção foi o investimento no exterior, que apresentou um resultado negativo no ano em 3,44%, mas com um impacto pequeno no total. No geral, o Conab Prev teve um desempenho muito equilibrado e bem acima do índice de referência, evidenciando boa estratégia e controle de risco. Agora passando para o plano Conab BD, com 2,60% no trimestre e 9,15% no ano, o plano manteve uma trajetória constante e segura, o segmento renda fixa sendo o principal motor de resultado, garantindo uma boa rentabilidade sem exposição ao risco. Os fundos estruturados também contribuíram com ganhos próximos de 11%, reforçando o papel dessa classe na composição da carteira. O plano segue demonstrando maturidade na gestão e equilíbrio entre rentabilidade e segurança. Agora o plano Família Prev, o grande destaque do trimestre, com 3,77% no período e 10,81% no acumulado do ano. Mesmo sendo um plano mais recente, o Família Prev mostra crescimento consistente e boas respostas às estratégias de investimentos adotadas. A renda fixa se destacou com excelente desempenho acompanhada pelo segmento estruturado, que trouxe ganhos expressivos e importantes para o resultado geral. O plano fechou o trimestre com a maior rentabilidade entre todos os planos, reforçando a confiança dos participantes e o sucesso da gestão dos CIBROS nesse portfólio. Uau, Yuri, muita informação, né? Eu acho que assim, até de mensagem principal é porque realmente os resultados, a rentabilidade está muito boa, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, né, até agora. E Yuri, até mais uma perguntinha aqui para a gente conversar e até passar isso para os nossos ouvintes, né, sobre a diversificação. Dá para dizer que essa diversificação, né, dos nossos investimentos foi o principal fator que ajudou nesse resultado positivo? Claro, com certeza. Eu vou trazer agora uma síntese dos segmentos, iniciando aqui pela renda fixa, né, que foi o pilar da estabilidade, com resultados sólidos em todos os planos, com destaque para o Família Prev, que obteve 3,74% no trimestre e 10,78% no ano. Passando agora para a renda variável, impulsionou o desempenho com exposição apenas no plano Conab Prev, com 4,3% no trimestre e 23,35% no ano. O segmento estruturado entregou retorno consistente dentro do trimestre, rentabilizando 1,54% e 11,35% no ano, mostrando-se peça importante na estratégia. Já o segmento imobiliário seguiu com rentabilidade moderada, mas positiva, refletindo a estabilidade do setor. As operações com participantes apresentando um retorno estável acima de 8% no ano. Quanto ao segmento exterior, houve um pequeno impacto negativo, que é um segmento restrito ao Conab Prev, porém sem comprometer a excelente performance do plano. Maravilha, então todos os nossos planos superaram a meta atuarial. Isso é uma notícia muito boa, é um ótimo sinal para todos os nossos participantes e assistidos, né? Sem dúvida, Paloma. Todos os planos apresentaram rentabilidade superior à meta atuarial, índice de referência no trimestre e no acumulado do ano, o que é um ótimo sinal para a consistência dos investimentos e sustentabilidade dos planos. Por exemplo, o Família Prev atingiu 2,19% acima do índice de referência no trimestre e 3,87% acima no ano. O Conab Prev, com 0,94% acima do índice de referência no trimestre e 3,03% acima no ano. O Conab BD, com 1,03% acima da meta atuarial dentro do trimestre e 2,30% acima no ano. E o Conab Saudade, com 0,59% acima da meta atuarial no trimestre e 1,66% acima do ano. A conclusão que eu trago disso tudo, o trimestre reforça que o CIBRO segue no caminho certo, com todos os planos superando suas metas e apresentando rentabilidades expressivas no acumulado do ano.
A combinação de estratégias assertivas, prudência, diversificação e acompanhamento próximo dos riscos permitiu capturar oportunidades de mercado sem comprometer a segurança, um equilíbrio essencial para sustentar o desempenho de longo prazo e a confiança dos participantes. Agora, a gente muda um pouco o foco e fala sobre o cenário econômico, que, claro, tem influência direta, nesses resultados. Ellen, conta pra gente, como foi o panorama desse terceiro trimestre? O que mais marcou o mercado nesse período? Paloma, o terceiro trimestre de 2025 foi marcado por um rally global das ações. Diversas bolsas ao redor do mundo renovaram suas máximas históricas, entre elas o Ibovespa aqui no Brasil, e também os 3 principais índices dos Estados Unidos. Esse movimento foi impulsionado por 2 fatores principais: a redução das incertezas em torno das tarifas comerciais, depois de avanço nas negociações conduzidas pela equipe de Donald Trump, e a expectativa de afrouxamento monetário em várias economias, com destaque para os Estados Unidos. Ótimo, mas nem tudo foram boas notícias, Teve também a questão das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, aos produtos brasileiros. Isso mexeu bastante com o mercado, Isso, elas passaram de 10% para 50% na maioria dos produtos da nossa pauta de exportação, ou seja, uma sobretaxa adicional de 40%, sendo o fator político a principal justificativa para tal medida. Por outro lado, no entanto, está a política externa brasileira, marcada pela reaproximação com os BRICS. O mercado reagiu de imediato. Após o anúncio das tarifas, o Ibovespa, o IFIX e o IMAB recuaram, refletindo a incerteza sobre o impacto da medida. E mesmo com essa tensão, os investimentos conseguiram se recuperar depois, certo? Certo, conseguiram sim. A tensão diminuiu quando veio a público a lista de produtos isentos da nova alíquota, o que trouxe mais confiança para o mercado. Com isso, os investimentos se recuperaram. E ainda tivemos outros ventos favoráveis. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, retomou o ciclo de corte de juros e a China continua exportando deflação para o mundo. Essas boas notícias trouxeram novamente o fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil. O resultado foi que, em setembro, os nossos planos registraram uma excelente rentabilidade. Muito bom, gente. Obrigada, Ellen, pela explicação. Yuri, muito obrigado por trazer a rentabilidade aqui dos planos, esse desempenho. E depois de ouvir tudo isso, dá para ver que o Cibrius, ele segue firme, com uma gestão sólida, com resultados consistentes e o mais importante, transparência, com todos os nossos participantes e assistidos. Os números, eles mostram que o cuidado e a estratégia estão no caminho certo, mesmo em um cenário econômico tão desafiador como o que vocês comentaram aqui, Novamente, muito obrigada pela presença de vocês e pelas explicações. Eu que agradeço, obrigada. Eu que agradeço. É uma honra poder participar deste episódio. Foi ótimo entender, um pouco mais sobre os bastidores dos nossos investimentos e o que faz a diferença no desempenho dos planos. E para você que nos acompanha, continue ligado aqui no Cibriuscast. Esse espaço é para deixar você cada vez mais perto da sua fundação, com informações, dicas e conteúdos que ajudam a cuidar do seu futuro. Até o próximo episódio e que venham mais bons resultados por aí.